E hoje a gente vai bater um papo com a nutricionista Ana Júlia Fore, que vai explicar como a suplementação pode ajudar no processo de emagrecimento e também no ganho de massa muscular. Bem-vinda, Júlia! Muito obrigada pelo convite e vai ser um prazer conseguir compartilhar sobre a suplementação com vocês. Então bora começar, né? Primeiro, vou separar aqui em 2 blocos, já vou avisando o pessoal de casa. Vamos falar sobre esses suplementos para o processo de emagrecimento. Normalmente, né, quais são os mais comuns, assim, que são mais recomendados? Eu falo que a suplementação, ela realmente vai ser um extra, né? Então, claro que a gente tem que pensar ali em tudo que está por volta, então seja alimentação ou uma atividade física, mas pensando em suplementação, a proteína, ela é extremamente importante, a creatina, um ômega 3, pensando ali às vezes num processo inflamatório, e se necessário, às vezes acrescentar um multivitamínico ou algum outro suplemento que vai contribuir muito para a queima da gordura corporal. Já vou começar falando então da proteína que você mencionou aí, né? Normalmente quem está em casa aposta que deve fazer o uso, que a gente encontra ali no whey. Sim, no whey protein. O whey protein, na verdade, é um tipo de proteína. Hoje a gente tem vários tipos de proteínas no mercado e não só aquela que é voltada do soro do leite. Então, quando a gente fala sobre whey protein, é porque ele vem através do soro do leite. Mas a gente tem hoje inúmeras outras proteínas no mercado, que seria a proteína do colágeno, a proteína vegana, a proteína da carne. Então, hoje a gente tem 4 tipos que a gente pode muitas vezes associar com a alimentação. Caramba, essas outras, eu conheci no caso, né, a da carne, que a gente encontra ali em frango, peixe, né, normalmente, quando a gente segue uma dieta, é nesses alimentos que a gente encontra a proteína. Agora, essa do colágeno, da vegana, não conhecia, muito interessante. Pode falar um pouquinho sobre elas, por favor? Sim, a proteína do colágeno, muitas vezes ela é associada com uma tecnologia, então a tecnologia Body Balance é uma tecnologia que ela vai agir na musculatura, então para fazer manutenção da massa muscular, porque ela atua sempre em 2 vias, uma via que é a AMPK, uma via que é a mTOR. Então essas 2 vias elas fazem com que a gente consiga ter um aumento da massa muscular. Então ela é diferente de, por exemplo, você usar um colágeno que vai ser voltado para a pele. Então essa proteína ela é específica para a musculatura. A proteína vegana, ela é uma proteína que muitas vezes é um blend, então de ervilha e arroz ou soja, e é muito mais recomendado para aquelas pessoas que são vegetarianas e veganas, então que não vão consumir a proteína da carne ou a proteína do leite. E aí a gente tem a proteína da carne, que ela é derivada da própria carne, e a proteína do whey protein, que aí sim seria do soro do leite. Vamos falar então do whey protein, que eu acredito, né, que para quem está em casa seja mais comum de, além das carnes, obviamente, aqui suplementa, né, quando a gente fala de suplementação. Sim. Eu queria saber qual que é a diferença dos tipos de whey. A gente vê aí no mercado uma variedade, whey concentrado, proteína isolada, qual que é a diferença entre eles e como é que a gente faz a escolha para esse processo de emagrecimento? O whey protein, ele tem, né, os 2 tipos. Na verdade, a gente tem 3 tipos, que é a isolada, a hidrolisada e a concentrada. O que vai mudar é o processo de filtragem. Então, a proteína concentrada, ela tem um teor de proteína em torno de 70%, junto com o carboidrato e a gordura. Então, ela tem uma concentração um pouquinho maior desses outros 2 macronutrientes. Diferente, por exemplo, da proteína isolada. Ela é 90% proteína, então o aporte proteico dela acaba sendo muito maior, mas tem a questão de preço. Então, as pessoas buscam, né, proteínas que vão ser de forma acessível, e muitas vezes a proteína isolada ela acaba sendo um pouco mais cara, justamente por ela ser 100% pura. Olha só, gente, eu trouxe aqui, né, o meu whey que eu uso em casa. Eu vou até passar aqui pra você. Esse whey tá certo de usar, menina? A gente tem sempre a dúvida, né? A gente às vezes busca também pelo preço e pelo sabor. Sim, com certeza. Eu acho que o sabor é um dos pontos chaves, né, para conseguir ter uma adesão melhor do uso da proteína. Então sim, o que a gente tem que sempre observar é a questão do aporte proteico, né, do quanto que tem de proteína por dose. Então é sempre legal até na hora de fazer a compra, porque às vezes a gente acha que está fazendo uma boa compra, que na verdade você precisa usar vários scoops. O scoop é a pazinha que vem dentro aqui da embalagem, que vai ser a medida que a gente vai utilizar para cada porção que vai ser utilizada. E aí o que é sempre importante ver é a lista de ingredientes.
Então, se é uma lista mais limpa, se ela tem ali um adoçante, um aromatizante, que são naturais, ou até mesmo a questão de sabor, né? Então, é sempre importante ver a questão da lista de ingredientes e, consequentemente, ver o aporte proteico. Então, quanto mais proteína, melhor. Falando ainda da proteína, né? Nesse caso aí, pode colocar aqui, por favor. Nesse caso aí, né? Como a gente faz para ter ideia do quanto a gente precisa consumir em um dia? Isso varia muito de paciente para paciente ou de pessoa para pessoa, mas né, a gente sempre calcula um todo, então não sempre só a suplementação. Então a gente tem que ver como que está sendo a alimentação de forma geral. Então se está tendo um fracionamento legal, se está tendo um aporte de proteína ao longo do dia, e muitas vezes a suplementação ela é para complementar aquilo que a gente não conseguiu fazer com a alimentação. Então hoje a gente pode variar muito, pode ser de 1,0 até 3,0 gramas por quilo de peso. Então a gente pega um valor, dependendo muito de cada caso ou de cada objetivo, e multiplica pelo peso da pessoa. E aí vai ser onde a gente vai conseguir identificar o quanto a gente precisa de proteína. Então, por exemplo, a gente fez uma conta, deu que você precisa de 100 gramas de proteína. Então, tem muita gente que fala assim, mas 100 gramas é fácil, eu já como um filé de frango. Não é assim. Então, em um filé de frango, por exemplo, a gente tem em torno de 25 gramas de proteína. Então, é basicamente ali 1/4 ainda do que precisa. Então, é a partir daí que a gente consegue fazer todo o cálculo e ver qual que é a necessidade de cada um. Olha só, daí então a suplementação entra com tudo, né? Entra com tudo, ela auxilia muito e é muito prática. Eu acho que a suplementação, a principal função é a praticidade. Com certeza. Agora, né, quando a gente ainda fala sobre essa questão do processo de emagrecimento, a gente ouve muito falar sobre os termogênicos. O que é isso, no caso? O termogênico, ele é um suplemento que vai auxiliar muito na queima de gordura, então vai aumentar a nossa frequência cardíaca, que consequentemente vai aumentar o nosso gasto calórico. Então a principal função do termogênico é essa, manter o nosso organismo ali em trabalho para consequentemente queimar mais gordura. Claro que tem que tomar um pouco de cuidado, né, porque não é todo mundo que pode fazer o uso de termogênicos, então tem que ser feito com orientação, porque tem muita gente que tem mais sensibilidade, por exemplo, à cafeína, que é um dos componentes, muitas vezes, do termogênico, e não é todo mundo que pode consumir. Olha só que curioso, então tem que tomar muito cuidado na hora de escolher ali. Quais exemplos você tem de termogênicos que são facilmente encontráveis? A gente encontra, né, facilmente no mercado. Geralmente a própria cafeína é um dos termogênicos que são considerados ali para queima de gordura. O Morosil, então, que é o extrato da laranja Moro, então é um suplemento que eu particularmente gosto bastante porque a contraindicação dele é muito baixa. Então ele ajuda muito nesse processo de reduzir a gordura abdominal junto com a gordura visceral, que são as gorduras que muitas vezes pode estar acumulada dentro dos nossos órgãos. O chá verde, o chá preto, o chá mate, o pó de guaraná, então alguns desses fazem parte do suplemento termogênico. Olha só, os chás então são sempre bem-vindos, né? A gente vê muito isso nas redes sociais, o pessoal falando, tô tomando um chá de cavalinha, um chá de hibisco, então de fato eles ajudam. Eles ajudam sim nesse processo na verdade eles ajudam muito no processo de melhorar a nossa circulação, então melhorar a nossa frequência cardíaca, que consequentemente vai trazer benefícios e vão conciliar com o processo de emagrecimento. Que bacana. Quando a gente fala, né, sobre as fibras, uma que está super em alta, inclusive, né, falando sobre as redes sociais, é o psyllium. Eu mesma acompanho você nas redes sociais e vi você postando sobre, né, ele, tive a curiosidade ali de procurar mais e de comprar. Qual que é o processo, né, das fibras nessa questão do emagrecimento? As fibras, então aqui a gente até trouxe o psyllium. Então, ele é uma fibra solúvel e ela é uma fibra que, quando a gente faz o consumo, ela forma como se fosse um gel dentro do nosso estômago e que vai retardar o esvaziamento gástrico e, consequentemente, vai melhorar a questão de saciedade. Então, a principal função da fibra, claro, ela tem outros benefícios. Vou pegar aqui para mostrar para o pessoal de casa. Sim, a gente tem outros benefícios, né, que pode ser, muitas vezes, melhorar a questão intestinal, o funcionamento do intestino, mas para esse processo de emagrecimento ele acaba sendo muito bacana porque ele dá bastante saciedade.
Então, quando a gente tem mais saciedade ou quando a gente aumenta, né, esse gel estomacal, muitas vezes a gente não fica beliscando ao longo do dia e faz com que ajuda muito no processo de emagrecimento. Nossa, e beliscar é um perigo, né? Um vilão aí nessas horas. Sim, ele é. E o bom da fibra é que ela também ajuda muito nessa questão de absorver gordura. Então, um dos motivos pelo qual ela pode ajudar no processo de emagrecimento também é por isso. O psyllium, no caso, né? Eu comprei e vou ser sincera, assim, eu odiei o sabor, parece uma raçãozinha ali, não que eu já tenha comido. Mas, o que a gente faz para conseguir colocar, então, ali na dieta? Você recomenda misturar com algum outro tipo de alimento? Sim, o psyllium realmente ele é um desafio ali quando a gente vai colocar na alimentação, porque realmente ele tem um sabor um pouco mais forte, mas a forma que eu gosto muito de orientar é sempre colocar em shakes ou em sucos ou misturado com iogurte, acaba trazendo ali um pouco mais de conforto para o paladar. Bora falar sobre ganho de massa muscular. Tem diferença entre uma suplementação e outra? Na verdade, assim, tem, porque a gente pode associar com outros tipos de suplementos, mas nada vai, né, eu falo assim, a suplementação ela vai contribuir. Então, para fazer um ganho de massa muscular nem sempre é tão fácil quanto parece. Não é só tomar um suplemento que vai fazer com que você ganhe a massa muscular, mas é um composto geral, né? Então, a alimentação equilibrada, a atividade física, que é fundamental, e aí sim associado com a suplementação. Eu te diga, viu, menina? Precisa ter constância também, isso é o mais difícil. Às vezes a gente peca pela preguiça, eu diria. Agora, falando, né, dessa suplementação, no caso, você comentou que o whey hidrolisado, não, perdão, o outro tipo o isolado. De whey, o isolado, ele é o mais indicado para casos, né, porque ele é mais puro. Nesse caso, também se faria diferença se você puder ter acesso, né, a esse isolado? Na verdade, para ganho da massa muscular, não tem essa necessidade. Então, qualquer tipo de proteína, ela pode ser utilizada. Então, o que vai, né, fazer com que a pessoa tenha esse ganho é a frequência da atividade física. Então, assim, independente de ser uma proteína isolada ou uma proteína concentrada, ambas elas vão ter o mesmo efeito. O que vai mudar é o tipo de concentração, porque realmente uma tem mais proteína do que a outra, mas a função é a mesma. Então o foco também é na atividade física, né? Além da suplementação. Mas ainda falando, né, sobre essa questão do whey aqui, a gente pode substituir ele por uma refeição ao longo do dia ou não? O que você indica? Sim, o whey protein, na verdade, eu falo que até para todo mundo entender, ele é como se fosse a gente consumir um iogurte, ou consumir um ovo, ou consumir uma carne. Então, ele faz parte ali de um aporte proteico. O que vai ser a diferença é que ele está mais concentrado por dose. Então, a gente consegue ter uma quantidade maior de proteína por uma porção pequena. E aí, claro, a gente pode colocar ela em diversas horas do nosso dia, e não só para quem faz uma atividade física em si. Olha que bacana. Então isso a gente fala que é até um mito, né? As pessoas acham que só pode tomar o whey protein quem faz musculação. E não, hoje uma criança pode tomar o whey protein, uma gestante pode tomar um whey protein, um idoso ou uma pessoa acamada ou até mesmo praticante de atividade física. Então, ela pode, sim, substituir uma refeição, mas desde que a alimentação ao longo do dia esteja completa. Então, por exemplo, à noite, às vezes treinou um pouquinho mais tarde, não tem tanta fome ali na hora de dormir, quer fazer um shake, às vezes com uma fruta, um leite batido ou uma bebida vegetal, a proteína, colocar uma aveia, ela pode substituir uma refeição, mas desde que ao longo do dia o restante da refeição esteja completa. E dá até para substituir aquela vontadezinha, né, de comer um docinho logo depois da refeição, que normalmente eu, pelo menos, sinto muito. Sim, a proteína, ela tem diversas formas de ser utilizada, então não precisa ser só colocar dentro de uma coqueteleira e bater com água. Então hoje a gente consegue fazer, às vezes, um sorvete proteico, então colocar em forminhas. Tem como ser feita uma pastinha, então colocar uma quantidade da medida, um pouquinho de água e misturar até formar uma calda e misturar com uma fruta. A gente pode fazer, às vezes,
um próprio shake, às vezes diferente, não só batido com água, mas bater com fruta. Então faz bastante diferença e tem várias formas de ser aplicado. Mudando agora, né, de suplemento, vamos falar da creatina, que também muita gente faz uso. É indicado para todo mundo? Como é que ela funciona no nosso corpo? A creatina, ela já teve muitos pós e muitos contras, mas hoje ela é um suplemento muito seguro. Então, a creatina, osmoticamente, ela é ativa, então ela faz com que a gente tenha uma maior absorção de água na nossa musculatura. Então, é a partir daí que a gente consegue ter um aumento da força, um aumento da massa muscular, mas ele é um suplemento seguro. Claro que tudo precisa ser feito com orientação. Então, às vezes, pacientes que são mais debilitados, que não podem consumir um aporte proteico tão alto, às vezes não vai ser o recomendado para esse público. Mas do restante, muitas vezes ele pode ser colocado sim. Quando a gente fala, né, sobre a questão da retenção de líquidos, aí você falou que ela ajuda a manter a água no músculo. Significa também isso, retenção de líquidos, ou não tem nada a ver? Ela vai reter, a gente parece que tem aquela sensação de que está mais retido, mas não é no nosso corpo de forma geral, mas sim dentro da nossa musculatura. Então ela vai realmente ter essa retenção hídrica dentro da musculatura, mas é a curto prazo. Então é até conseguir começar a ter um efeito positivo para o nosso corpo, que é onde a gente vai começar a ter um maior ganho de massa muscular. Falando já, né, no geral, assim, dos suplementos, a gente vê que tem muita marca no mercado. Como é que a gente faz para ter certeza que está escolhendo um bom produto? Eu acho que o primeiro ponto é avaliar o que a empresa está trazendo, né? Então, qual que é a finalidade dela? Então, se é ser uma linha mais limpa, então com corante, aromatizantes, adoçantes naturais, qual que é a reputação da marca? E, claro, pensar muito na questão de preço. Tudo que é muito barato, a gente precisa desconfiar. Então, claro, tendo a recomendação muitas vezes de um profissional que vai ter, né, o acesso muitas vezes e contato com as marcas, já faz uma grande diferença, mas verificar se a suplementação possui certificações, se ela tem liberação na Anvisa, que é o nosso maior órgão hoje de saúde. Então, acho que são esses principais pontos que a gente precisa entender para conseguir fazer uma boa compra. Com certeza. A gente tem visto, né, vários escândalos envolvendo algumas marcas que prometem, mas não entregam o produto que está descrito ali na embalagem. Então, de fato, tem que tomar muito cuidado. Agora, falando, né, da glutamina, você estava já me contando nos bastidores que não é bem assim. Ela pode ser usada, mas não com essa função de ganho de massa muscular. A glutamina, ela é um aminoácido, então ela faz parte da proteína, mas não necessariamente ela vai contribuir para um ganho. Então, ela é uma partezinha ali do processo. Mas hoje a glutamina ela tem uma finalidade muito legal de recuperação e construção muscular, mas hoje ela é muito utilizada pensando muito na questão de saúde intestinal, então para melhorar a barreira do nosso intestino. Ela ajuda muito na produção de glutationa, que vai ajudar no processo de detoxificação, então ela é considerada um antioxidante. A glutamina ela contribui muito para a questão de imunidade, então não só pensando em ganho de massa muscular, ela vai contribuir por ela fazer parte da proteína, mas não é, às vezes, o foco principal. Olha que bacana, traz muitos benefícios, então, à saúde. No caso, né, doutora, temos aqui muitas opções, no caso. Minha dúvida é, posso tomar tudo junto? Vou fazer um batidão, um shake geral, mandar pra dentro? Não tem problema, pode ser feito dessa forma, até muitas vezes para otimizar o tempo ou para não esquecer de fazer o uso. É até legal, né, de saber que, por exemplo, da creatina, a creatina ela precisa ser utilizada todos os dias. Então, se você faz o teu treino ou se você não faz o treino, ela precisa ser usada diariamente para realmente ter um efeito positivo. Então, misturar às vezes com a sua proteína não tem problema, mas ela é sempre mais indicada a ser consumida com um carboidrato. Então, muitas vezes misturar às vezes num suco ou consumir logo após uma refeição. Mas, por exemplo, o whey protein, ele tem um pouquinho de carboidrato, então não vai ter problema nenhum de fazer essa associação. Olha que legal, no caso aí da creatina, né? É indicado também a tomar quantos scoops, por exemplo, aquela pazinha, né, que a gente usa? Geralmente a conta é de 0,07 gramas por quilo de peso.
Então, a partir daí que a gente consegue identificar qual que é a necessidade de cada um. Mas geralmente fica em torno de 3 a 6 gramas. No caso, então, né, a gente comentou que pode ser tomado tudo junto. Então não tem perigo da interação entre esses suplementos, entre um e outro? Não tem. Ele pode ser colocado. Agora, eu quero saber, existem sinais aí que pode indicar que a pessoa está exagerando na dose de suplementação? Não passou por um profissional, né? Resolveu pesquisar na internet, que a gente sabe que tem muita gente que faz isso, dá uma olhadinha ali no TikTok e acha que já está sabendo tudo. Tá tomando sem, assim, orientação. Quais sinais indicam que pode trazer algum problema para a pessoa, para a saúde? Muitas vezes a gente consegue observar com os exames bioquímicos. Então, quando o paciente faz, né, o exame laboratorial, e a gente consegue ver, às vezes, uma sobrecarga. Mas o que é sempre também muito importante, antes de consumir qualquer tipo de suplementação, é fazer realmente um exame de sangue. E aí, sim, ver qual que é a real necessidade de você colocar tais tipos de suplementação. Mas depende muito, vai ter casos do paciente, às vezes, sentir um pouco mais fadigado ou às vezes um pouco mais cansado. A gente pode ter efeitos rebotes, dependendo ali às vezes do excesso, por exemplo, uma cafeína. Quando a gente faz um alto excesso de cafeína, ela não vai te dar energia excessiva. Muitas vezes ela pode dar um efeito contrário, ela te dá aquele down, aquele, né, parece que acabou um pouco da energia. Então é sempre recomendado ter orientação para justamente conseguir ter uma melhor recomendação dos suplementos. Com certeza, você comentou aí da cafeína, me lembrou do pré-treino, gente. Eu não posso pro pré-treino, porque eu passo mal. Tem pessoas que de fato, então, não é muito recomendado usar, mas tem pessoas que não conseguem na academia, por exemplo, sem usar. É tranquilo de usar? Precisa fazer ali um exame, por exemplo, do coração para saber se está liberado? Sim, é sempre importante ter um acompanhamento de um cardiovascular. Então, para realmente ver como que está a saúde do coração. Não é todo mundo que tem uma boa metabolização da cafeína. Então, eu também, por exemplo, eu tenho essa sensação de que quando eu tomo uma quantidade de cafeína, às vezes me dá um pouco de tremor, me dá aquela palpitação, ou até estado de irritabilidade. Então é porque o nosso corpo não consegue digerir com tanta facilidade a cafeína. Então, para muitas pessoas, às vezes faz um primeiro uso para experimentar e pode ser que não seja benéfico. Então, fazer um acompanhamento médico é super importante, mas também saber a dosagem, porque hoje no mercado tem cafeína com uma dosagem baixa, mas tem aqueles suplementos que tem uma dosagem extremamente alta. E aí é onde que está o perigo. Com certeza. E conhecer o próprio corpo, né? Ver ali os sinais que ele dá, porque o corpo sempre fala com a gente. Com certeza. No caso aqui, né? Trouxe também um complexo vitamínico, que a gente sabe, encontra em qualquer farmácia, é livre para comprar, as pessoas fazem muito uso. A minha dúvida é a seguinte: pode de fato comprar esses complexos para dar um upzinho nas vitaminas ou é melhor ter indicação? Sempre é melhor com indicação, mas é o que você falou, hoje a gente tem muito acesso a esses produtos, esses suplementos nas próprias farmácias. Então, as dosagens que muitas vezes vêm dentro desses multivitamínicos, elas não vão te causar uma toxicidade. Então, não teria problema de ser colocado, porém pode ser que no seu organismo você tenha uma quantidade elevada de ferro ou elevada de uma vitamina B12. E aí você vai e faz o uso de um suplemento que tem esses micronutrientes na composição. Então ele pode causar excesso no seu organismo e não ser tão benéfico. Então por isso que é sempre importante buscar auxílio de um profissional. Com certeza, para quem está começando, né, está querendo começar então a suplementar, além dessa dica de buscar o auxílio de um profissional qualificado, qual outra dica você dá? Eu acho que o principal ponto é realmente começar com o básico. Então, se a gente fizer o básico bem feito, a suplementação ela vai ser o que vai contribuir para ter uma resposta e um sucesso. Então, fazer uma alimentação adequada, ingerir uma quantidade boa de água ali ao longo do dia, praticar atividade física, que as pessoas nem sempre colocam isso como um fator importante, mas ele é extremamente importante. Eu falo que é como se fosse tomar banho e escovar dente. A gente precisa fazer isso todos os dias. A atividade física é igual, porque hoje existe um número muito grande de pessoas que são sarcopênicas. Então, de ter baixa musculatura no nosso corpo. E aí, conforme a gente vai ganhando idade, a ideia, né, e o que acontece com o nosso metabolismo é cada vez perder mais massa muscular. Então, se a gente consegue caprichar hoje,
o futuro vai ser muito melhor. E ter uma boa noite de sono. Eu acho que é o principal para daí sim acrescentar a suplementação e ser feliz. Ai, obrigada pelas dicas, foi um prazer falar com você. O prazer hoje, foi Ana. meu. Obrigada. Obrigada.